gostaria de olhar o livro do profeta Oséias, na tentativa de que a gente medite, pense, Deus fale conosco, do lado prático, talvez concreto, da manifestação desse aprofundamento em Deus, desse ir mais fundo em Deus. E como título da mensagem, eu coloquei fidelidade, amor e conhecimento de Deus no profeta Oséias. Falar um pouquinho do contexto do livro de Oséias, contexto histórico da época. A gente está falando de 782 a 722 antes de Cristo. O profeta Oséias está atuando no reino do norte, né, no reino de Israel. E quando logo na introdução do texto, né, você vê falando mensagem, palavra do Senhor foi dirigida a Oséias no tempo do rei, E a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico desses reis. No reino do norte, a gente tem Zacarias, que é filho de Jeroboão, e esse rei é assassinado por Selum, que toma o poder em seu lugar. Por sua vez, Selum é assassinado por Manaém. Então você já tem 2 golpes de Estado, né? 2 assassinatos, 2 tramas do governante, né? De alguém tomando o poder. Diante disso, a gente encontra uma guerra civil ali no Reino do Norte. De tal forma que em 1 Reis 15:16 diz o seguinte: Manaém, que é aquele, né, que assassinou Selum, ele devastou o território, né, a cidade de Tafua, matando todos os que lá estavam, porque não lhe tinham aberto as portas. Arrasou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Então, pensa só, é uma guerra civil. O cara deu um golpe, matou o rei, tomou o lugar dele, e ele devastou um território que não era aliado dele, dentro do Reino do Norte, abrindo o ventre das mulheres grávidas. Então a gente percebe uma impiedade muito grande, uma falta de justiça e direito muito grande, uma violência muito grande, né? Sangue inocente sendo derramado. Esse é o contexto dos reis internamente no tempo de Oséias. Externamente, você tem um grande império, que é o Império Assírio, que pretende, né, tomar o domínio de toda a região, de todos os povos ali ao seu redor. Em 742, Manaém, rei de Israel, ele tem que pagar para o rei da Assíria 1.000 pesos de prata, a Teglat-Falazar III, rei da Assíria. E, com certeza, tudo isso vai causando um grande impacto na população, né? Da onde que saiu esses 1.000 pesos de prata, né? Fala que foram os ricos dentre o povo que tiveram que contribuir para isso. Em 731, Facéias, filho de Manaém, mais um golpe, é assassinado por seu oficial Facéia, que lhe toma o trono. Esse Facéia, em união com Damasco, ele declara guerra contra Judá, que é o reino do sul, né? Lembrando que o reino de Israel está dividido. E essa guerra é uma guerra contra irmãos. Por sua vez, o reino do sul, ele vai pedir socorro para quem? Para a Síria, para o grande império que pode socorrê-lo. Mesmo a mensagem dos profetas falando: não busque o socorro, não busque a segurança nesse grande império, a Síria. Confie no Senhor. E aí é um ponto interessante. Por que o profeta está falando isso? Por que Deus está falando isso? Porque aonde você busca refúgio, não sendo o Senhor, aonde você busca segurança, não sendo o Senhor, para salvar a sua vida, pede algo em troca. Isso serve para nós. Porque Judá teve que pagar caro por essa ajuda. Com essa ajuda, Judá, né, se submete mais ainda a esse grande império. E a Assíria vem em socorro nessa guerra de Damasco e Israel contra Judá. A Assíria devasta Damasco e ela pega vários territórios do Reino do Norte, Reino de Israel, e deporta parte da sua população. Em 733, 742, nós temos mais um golpe.
Se as coisas do alto escalão do povo estavam desse jeito, é bem provável que a administração da justiça e do direito, a verdade, não estava presente na sociedade como um todo. Oséias mata Faceia, não o profeta, mas alguém com o mesmo nome, e se torna rei em seu lugar. Ele será o último rei de Israel, porque depois Oséias vai parar de pagar tributo à Síria, Samaria vai ser cercada, e em 722, Israel, o reino do norte, vai desaparecer completamente da história, com sua população sendo levada para o exílio. De 722 em diante, a gente só tem o reino do sul, que é o reino de Judá. Então, diante desse contexto, surgem algumas perguntas, que eu acredito que podem ter surgido para Oséias e seus contemporâneos, e fazem sentido para nós hoje também, no contexto que nós vivemos enquanto sociedade. Nesse contexto, da ameaça de um grande império, de mentiras, de tramas, de assassinatos, da falta da justiça e do direito, da falta de fidelidade e verdade, quem detém o poder? Quem pode salvar? Quem vai trazer justiça e estabelecer o direito? Fora esse contexto político, a gente encontra no livro de Oséias um contexto religioso. Israel é um povo, na sua origem, de pastores seminômades, que tem um Deus chamado Javé, ou Yavé. E Yavé acompanha a sua peregrinação desses pastores seminômades, cuidando deles, salvando, livrando dos inimigos. Mas quando eles se estabelecem na Palestina, eles encontram lá uma divindade chamada Baal, que é o senhor das chuvas e das estações, que dá fecundidade à terra, porque aquele povo é um povo sedentário que vive da agricultura. Então Israel se depara com uma nova divindade e se pergunta se Yavé, o seu Deus, que acompanha o povo nômade, pode cuidar das lavouras e das estações. E aí Israel pede socorro a Baal. Mas o culto de Baal ele começa a acontecer paralelo com o culto de Yavé. Eles não abandonam a Yavé totalmente, mas eles acreditam que podem servir a dois deuses. O culto a Baal, ele vem acompanhado de práticas e rituais de prostituição sagrada. Então, ele tem prostitutas sagradas no seu culto, no seu templo. E, diante desse contexto de subsistência, porque, não era só eles lá que se preocupavam com o pão de cada dia, se vai ter colheita, se vai ter chuva. Nós também, cada dia nos preocupamos e tememos pelo pão de hoje, pelo pão de amanhã. E diante desse contexto vem a pergunta, quem garante sua subsistência? Quem garante sua vida, seu hoje e seu amanhã? E é nesse contexto de devoção ao grande império, devoção a um outro Deus, ou confiança plena e devoção ao Deus de Israel, que surge, Oséias recebe a sua mensagem. Os profetas, lembrando, eles são intermediários, eles são os mensageiros, os arautos do Senhor, que entregam a mensagem de Deus ao povo. Oséias, ele entrega a mensagem não somente com seus discursos, com o seu texto escrito, mas a sua vida é uma metáfora, é uma encenação da mensagem. Oséias capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, é o Senhor convocando Oséias, entregando a ele a mensagem, Toma uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Então Oséias ele tem uma esposa, mas uma esposa que não lhe é fiel, uma esposa que busca socorro, amor, provisão em outros homens. E essa esposa, ela lhe dá 3 filhos, e esses filhos têm nomes simbólicos, porque representam a relação de Deus com o seu povo. Deus se sente como o marido esquecido, como o marido traído. E o terceiro filho se chama, ou terceira filha, Lo-Ami, que significa não meu povo. E o texto fala, o Senhor afirmou que os israelitas não eram seu povo e que ele não existia para eles. Ele fala, põe o nome de Lo-Ami, não meu povo, porque eles não são meu povo e eu não existo para eles.
Confiando na Assíria, confiando em Baal, vivendo dessa forma, é como se Deus não existisse para eles. Eles não são meu povo. E nesse contexto, a gente está falando da aliança, né? A própria metáfora da vida de Oséias fala de uma aliança, do casamento. E Deus tem uma aliança com o povo. Eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. Mas essa aliança, ela tem condições. Se vocês observarem os meus estatutos de vida, se vocês andarem pelos meus caminhos, se vocês não se esquecerem dos meus mandamentos, assim nós vamos manter a aliança. E eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Então, a vida de Oséias encena o que acontecia entre Deus e o povo. E esse esquecimento de Deus, e essa prostituição e infidelidade a Deus, ela se manifestava não só no culto a Baal, mas ela se manifestava nos relacionamentos interpessoais. Porque todo conhecimento de Deus, toda fidelidade a Deus e a seus caminhos, ela vai se manifestar nos relacionamentos interpessoais. É aonde que nós vamos mostrar Deus e refletir Deus e mostrar que estamos indo mais profundo nesse conhecimento. São os nossos relacionamentos interpessoais. Oséias 4:6 diz o seguinte sobre a falta de conhecimento de Deus, né, sobre o esquecimento de Deus. Meu povo será destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio. Porque esqueceste os ensinamentos de Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Então, aqui é uma crítica forte aos sacerdotes, né, que tinham a função de lembrar e passar os mandamentos do Senhor ao povo. E aqui Deus está falando que rejeitou esse sacerdote, esse sacerdócio, por falta de conhecimento, porque esse sacerdócio rejeitou o conhecimento de Deus, se esqueceu dos seus ensinamentos. A crítica forte dos profetas, ela se dirige aos reis e aos sacerdotes. Se você seguir lendo o livro de Oséias, você vai encontrar falando que seus reis são aqueles que mexem nos marcos antigos. Então, são reis que não respeitam os tratados, reis que não são fiéis, reis que não respeitam os mandamentos, reis que não administram a justiça e o direito. Eles mexem nos marcos antigos. E fala sobre, e a gente viu, né, um assassinato após o outro, uma aliança com os grandes impérios. E uma crítica aos sacerdotes, por falta de fidelidade aos ensinamentos de Deus e por falta de fidelidade ao transmitir esses ensinamentos ao povo. Oséias 4:14, o finalzinho do versículo, diz assim que um povo que não tem entendimento caminha para a perdição. É interessante pensar que todo relacionamento de Deus entre o povo, ele está firmado, sim, no amor de Deus pelo povo, que se manifesta na sua salvação, que se manifesta no seu cuidado, mas que se manifesta nos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são preceitos de amor, preceitos éticos, de como a vida deve acontecer em relação a Deus, em relação ao próximo, de tal forma que nós somos preservados e encontramos um caminho de felicidade, um caminho de vida. Os mandamentos de Deus não são arbitrariedades de um Deus caprichoso que quer que as coisas sejam feitas do jeito que Ele gosta, mas os mandamentos de Deus são expressões de vida que nos ensinam a viver de uma forma plena, de uma forma como sempre deveria ser. E um povo que se esquece desses preceitos de vida, um povo que se esquece de ser fiel a essa forma de vida que Deus aponta como um caminho melhor, é um povo que caminha em direção à perdição. A resposta de amor que nós podemos dar ao amor de Deus a entregar seus mandamentos a nós é observar os seus mandamentos. Então é um amor extremamente concreto e prático, que tem a ver com a observância e obediência aos seus mandamentos. É difícil para nós, né? Porque parece que para nós o amor são simplesmente sentimentos, né? Que embrulham o nosso estômago. O amor é aquela paixão que vem como um fogaréu, né? Terrível. Mas aqui fala desse amor extremamente concreto.
esse amor a Deus que se manifesta na obediência. E é difícil para a gente relacionar, amor tem a ver com obediência? Amor tem a ver com obediência. E é isso que a gente vai tentar olhar no texto de Oséias. Em Oséias, o texto principal que a gente vai ler, Oséias 4, 1 a 3, a gente encontra o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, israelitas, pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. E o sangue derramado soma-se ao sangue derramado. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes e desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus e até os peixes do mar. Então Deus está abrindo um processo contra esse povo que se esqueceu dele, esse povo que vive de uma forma como se ele não existisse, esse povo que é como uma esposa infiel que vai atrás de seus amantes. E esse processo ele está baseado em 3 acusações. A primeira é que não existe fidelidade. A palavra fidelidade aqui, no original, ela traz um sentido, dependendo do contexto, de consistência, permanência, segurança, confiança, fidedignidade, verdade. Essa fidelidade, ela é com certeza a falta de constância, a falta de permanência em observar os caminhos de Deus, em observar os seus mandamentos. É o que fala, um povo que não tem entendimento caminha para a perdição, que se esquece dos ensinamentos de Deus. Então, fidelidade, ela está relacionada com um agir ético. Ao observar os mandamentos de Deus, o povo estaria sendo fiel a Deus, mas o povo também seria confiável, fidedigno em relação um ao outro. Então, tem um agir ético que inspira confiança, um agir ético que inspira fidelidade. É interessante que, dependendo do contexto, a palavra também pode significar verdade. E existe uma relação entre fidelidade e verdade. O Fábio Conder Comparato, ele fala algo interessante sobre a verdade, né? Falando sobre ética, ele fala da verdade sendo um princípio universal, indispensável para a construção de uma sociedade melhor. E ele encontra a verdade em diferentes culturas. Então ele fala o seguinte: para a filosofia grega, a verdade tem um sentido essencialmente intelectual. É a correspondência intrínseca do pensamento com a realidade pensada. Isso está próximo, né, do nosso pensamento também, por influência da filosofia grega. Então, verdade, ela é intelectual. É a correspondência do pensamento com a realidade. Na concepção semítica, que é a concepção do povo de Israel, a verdade não está ligada ao pensamento, mas à vida ética. Verdadeiro é o que inspira confiança e fidelidade. Falso é sinônimo de infiel. Então percebe, a verdade, ela não é um pensamento, ela não está ligada simplesmente ao intelecto. A verdade tem relação com fidelidade. Verdade tem relação com uma vida ética. Então é forte pensar nisso, né? Deus é verdadeiro. Sim, Deus é verdade, Deus criou o mundo. E porque Ele é verdade, Ele então propõe um caminho ético. Então, o Deus de Israel não pode, o Deus de Israel, Deus cristão, né? Ele não pode ser uma ideia, um conceito. Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus pessoal. Então, não tem como você acreditar nesse Deus, na verdade da existência dEle, na verdade de que Ele criou todas as coisas, na verdade de que Ele um dia virá para reinar, na verdade de que Seu Filho nos salvou, e isso não vem acompanhado de um agir e de uma vida ética. Deus não é um conceito. Deus é uma pessoa que se relaciona conosco e que propõe um caminho, uma via, né, para a gente viver. Entende? Então, é bem legal pensar nisso. Fidelidade, que tem relação com a verdade. Fidelidade nos caminhos de Deus.
E o profeta está falando que o primeiro ponto desse processo que Deus abre contra os habitantes da terra é que não há fidelidade. Não há fidelidade no rei, não há fidelidade no sacerdote, não há fidelidade nos habitantes da terra. A gente vai ver que essa fidelidade ela está relacionada com o segundo ponto, que é o amor. Pois o amor, conforme a gente encontra aqui em Oséias, e a gente encontra no Novo Testamento também, ele diz respeito à obediência ao Senhor. E a fidelidade, a firmeza, a constância em obedecer ao Senhor. Oséias ele vai alternando, sobre anúncios de condenação, sobre denúncias contra o povo, com anúncios de esperança também, de restauração. E é interessante que no capítulo 6, versos 1 a 6, tem um famoso texto que a gente sempre lê ele, pensando nessa questão do quebrantamento, do arrependimento, da busca por Deus, de ir mais profundo em Deus. Mas é interessante o contraponto, e diz o seguinte, verso 1 do capítulo 6, vinde, uma convocação, retornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, Ele nos curará, Ele feriu, Ele nos ligará a ferida. Verso 3, conheçamos, corramos atrás de conhecer ao Senhor, certo como a aurora é a sua vinda, Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Então parece uma disposição, de ir mais fundo. Isso tem algo a nos ensinar. Essa disposição, vamos conhecer ao Senhor. Mas aqui é apenas um fogo de palha, é apenas uma motivação inicial que não tem profundidade, que não é constante, que não tem fidelidade. Porque o verso 4 diz o seguinte, que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Então, é um amor em relação a Deus, é uma disposição de conhecê-lo, de se voltar para Ele, como o orvalho, como a nuvem, que cedo desaparece quando surge o sol. Então, é algo que não tem constância, é algo tão passageiro. E por isso que nessa busca nossa por Deus, ela deve ser algo constante, ela deve ser algo que dura, ela deve ser como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos, onde há uma explosão de adrenalina e depois já para logo. Mas ela deve ser uma constante maratona em caminhar em direção a esse objetivo. E o verso 6 do capítulo 6 diz o seguinte, porque é amor que eu quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Os holocaustos e os sacrifícios, eles estão relacionados com a devoção do povo, com o culto a Deus. E o profeta não está falando que eles não deveriam existir, e não está reprovando e falando que o culto devia parar, mas que essas expressões de entrega e devoção a Deus, elas deveriam acompanhar no dia a dia, de forma constante e fiel, se manifestando numa observância dos estatutos de Deus. O que Deus está à procura é muito mais do que você vir aos domingos e você falar, eu faço parte de uma igreja, e lá a gente canta, e lá a gente devota a nossa vida a Deus. Mas isso deve ser a expressão de uma vida no dia a dia que está nessa busca por Deus, de uma vida no dia a dia que corresponde a Deus, não uma religião vazia. Os profetas não estão falando para desaparecer o culto, não estão falando para desaparecer os holocaustos, as ofertas a Deus, mas eles estão falando que isso não pode ser uma hipocrisia, isso não pode ser um teatro, isso tem que vir acompanhado da fidelidade, dos mandamentos de Deus na prática. O segundo ponto é o amor, e eu queria enfatizar que esse amor ele é algo extremamente objetivo e concreto. Ele não é um amor subjetivo, ele não é um amor platônico, mas ele é um amor que tem que se manifestar de forma concreta. A palavra aqui, ela vai ter esse sentido de afeto, e ela é traduzida às vezes por afeto, às vezes por amor, e uma definição dela é que ela é a generosidade que se disponibiliza a cuidar e atender
as necessidades dos outros. Ela é uma entrega, é um serviço, é um movimento. É dessa forma que Deus ama e mostra seu amor com um movimento, com uma entrega, com uma generosidade que atende às necessidades alheias. Eu amo a minha esposa e eu amo meus 2 filhos. Mas se esse amor não se manifestar de forma concreta no dia a dia, ele é um amor como uma neblina, como uma fumaça, ele não é constante, ele não é fiel. O meu amor à minha esposa tem que se manifestar quando eu observo certos combinados, certos princípios que regem o nosso casamento. Quando eu estou disposto a servir, quando eu estou disposto a cuidar, quando eu estou disposto a atender às suas necessidades. O meu amor pelos meus filhos não pode ser um amor que eu declaro como eu te amo. É claro que eu tenho que falar como eu te amo. É claro que o amor, ele pressupõe afeto. É claro que o amor pela minha esposa, pelos meus filhos, eu sinto na minha carne, na minha pele. Mas ele tem que se manifestar no dia a dia. Ele tem que se manifestar no serviço da casa. Ele tem que se manifestar no cuidado. Ele tem que se manifestar na generosidade. Ele tem que ser um amor concreto. Um amor que observa princípios, um amor que observa mandamentos. Esse é o amor de Deus por nós. E esse é o amor que Deus espera que a gente tenha com os outros, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Um amor que se manifesta de forma objetiva e concreta. E é nesse ponto, é nesse caminho que Jesus fala sobre o amor. É nessa direção que ele aponta o que é o amor. Em João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 9 a 10, Jesus fala o seguinte: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como guardei os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E o verso 12, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus diz que ele permanece no amor do Pai, porque ele obedece aos mandamentos do Pai. E ele fala, permaneçam no meu amor. Se vocês observarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, o que é amar a Deus? Como nós expressamos esse amor? É claro, com nossos cânticos, com nossas orações, né, com todo o nosso ser, com todo o nosso sentimento, mas de forma concreta, observando os seus mandamentos. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós observamos os seus estatutos, a sua proposta de vida, que se manifesta nessa vida ética, né, entre nós. O terceiro ponto, e ele tem relação com os outros dois, com a fidelidade, né, à verdade de Deus, com o amor que se manifesta na obediência, e ele é o conhecimento de Deus. É interessante que também a palavra conhecer e conhecimento na Bíblia, ela não traz um sentido puramente intelectual. É diferente. É um conhecimento mais profundo, é uma profunda entrega, é uma profunda adesão. De tal forma que quando, em Gênesis 4:1, fala do ato sexual, né, de Adão com sua mulher, diz que o homem, Gênesis 4:1, conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim. A palavra conheceu Eva, sua mulher, ela é da mesma raiz da palavra lá em Oséias, falta conhecimento de Deus. Então, o que está faltando não é um conhecimento intelectual de Deus, o que está faltando não são teorias sobre Deus, o que está faltando é uma total entrega e uma total adesão a Deus, assim como um homem e uma mulher se entregam um ao outro e se unem um ao outro na relação sexual. Percebe que isso mostra a santidade da relação sexual? É uma entrega total de um ao outro, é uma abertura de um ao outro sem reservas, mas ela tem que estar num ambiente ao seu redor de relacionamento, de confiança, de observar alguns princípios, de cuidado, de fidelidade, de serviço, de zelo um pelo outro.
É por isso que a relação sexual não faz sentido e jamais pode ser vivida em sua plenitude fora de um ambiente como esse, e que é a aliança, que é o compromisso, que é o casamento. Isso espelha, isso reflete a relação que Deus deseja ter conosco, nada superficial, mas muito profundo, tão profundo quanto um homem se unindo à sua mulher. Ele conheceu Eva. Conhecer ao Senhor é aderir a Ele totalmente, uma entrega irrestrita de todo o seu ser a esse Deus, que vem circulada de um compromisso, de algo prático, de uma observância. Como que se manifesta que eu me entrego a Deus? Se eu observo aos seus caminhos, aos seus mandamentos. Na semana passada, o Sandro leu o Salmo 63, e o verso 8, ele falou sobre a palavra lá, ligar, né? E diz que, no texto fala, minha vida está ligada a ti, e tua direita me sustenta. É o salmista falando em relação a Deus. É a mesma palavra usada em Gênesis 2:24, é da mesma raiz, que traz o sentido de estar ligado, de permanecer junto, que fala do homem e a mulher mais uma vez. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ele se une à sua mulher e eles são uma só carne. Isso prefigura, isso é encenação, metáfora, né? Mensagem daquilo que Deus deseja ter com seu povo. Uma união, como é a união de um homem e sua mulher, que se tornam uma só carne. É o que Paulo vai falar em Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. A relação do homem e uma mulher, se só houver a relação sexual, sem todo o ambiente ao redor, de fidelidade, de cuidado, de generosidade, de observar certos princípios, de compromisso, essa relação sexual não vai ser essa entrega total, não vai ser essa união de uma só carne. Mas se há tudo isso ao redor, a relação sexual, ela coroa essa união de tal forma que é profunda, porque é um ambiente de amor que se manifesta no cuidado, em preceitos, em mandamentos, em prática. Entende? Então é esse tipo de relação que Deus está à procura, uma adesão total. E essa adesão total, apesar de não ser uma adesão intelectual, mas uma abertura de todo o seu ser a Deus, ela se manifesta de forma concreta na observância dos seus princípios de vida. Em Mateus 22, 36, quando Jesus é questionado sobre qual seria o maior mandamento, né, ele diz que o primeiro mandamento, o maior mandamento, é amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E que esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, uma entrega total e restrita de todo o seu ser, de todo o seu coração a Deus, que se manifesta naquilo que Jesus falou: se obedecerem aos meus mandamentos, se observarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E que Jesus liga com a manifestação desse amor a Deus, esse conhecimento a Deus, com o próximo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse resumo da lei, ele está encaixado lá nos 10 mandamentos. Né? Nos 3 primeiros mandamentos que dizem respeito que só existe um único Deus, que não se deve fazer imagem de nada e se prostrar diante dessa imagem, que não deve se levar o nome de Deus em vão. E eles dizem respeito aos outros mandamentos que falam do próximo. Então, amor, fidelidade e conhecimento de Deus, eles estão interligados, porque a falta de fidelidade, de amor e conhecimento profundo do Senhor é a quebra e é o esquecimento dos seus mandamentos. Se você se esqueceu e quebrou seus mandamentos, a aliança entre Deus com Deus foi rompida, assim como a aliança, né, da mulher de Oséias com ele não estava sendo cumprida.
Toda vida que Deus deseja com o povo e que Deus deseja com nós, né, com a sua igreja, gira em torno dessa aliança. A aliança tem duas partes. A aliança é um compromisso. E como a gente vê em Oséias, isso não estava sendo observado, porque em Oséias 1:9, o filho que se chama Lo-Ami, é porque vocês não são meu povo, e eu não existo para vós. Eles viviam como se Deus não existisse. Então, se nós não caminhamos nos caminhos dele, não observamos seus mandamentos, nós vivemos como se ele não existisse. A falta, né, de conhecimento de Deus, o esquecimento de Deus, ele vai, com certeza, desencadear uma série de males que dizem respeito à relação interpessoal. E é o que o texto de Oséias segue dizendo. Não existe fidelidade, não existe amor, não existe conhecimento. Mas o que existe é perjúrio e mentira. É assassínio, é roubo, adultério, violência e sangue derramado. Esses 4 primeiros, eles estão lá nos 10 mandamentos, né? Não apresentarás falso testemunho, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Então, o esquecimento de Deus leva com certeza a um caminho de injustiça, leva com certeza a uma exploração do nosso semelhante. E ele diz que o que existe é violência. E pensando nessa violência, da onde que Oséias tirou isso? É porque Oséias está no contexto do Antigo Testamento, né? Ele está pensando no texto de Gênesis, onde Deus fala para Noé que chegou ao fim de toda a terra, porque a terra se corrompeu por causa dos homens e se encheu de violência. O sangue derramado, né, que se soma ao sangue derramado, ele tem relação com o sangue de Caim, de Abel, que foi derramado por Caim, e que Deus fala, ouço o sangue do seu irmão do solo clamando a mim. E essa temática do sangue inocente que clama por justiça a Deus e que chega aos ouvidos de Deus o seu clamor, ela vai reaparecer na Bíblia mais vezes. Então, é o sangue derramado da injustiça, da falta de fidelidade. Ele soma-se ao sangue derramado. A injustiça soma-se à injustiça. A violência, né? Então, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais formas de violência se multiplicam. E é o que a gente pode ver na nossa sociedade. E, por fim, Oséias vai falar que da volta do caos, por conta da falta de fidelidade, da falta de amor, da falta de conhecimento de Deus. Caos, ele diz que, por isso a terra se lamentará, verso 3 do capítulo 4, e desfalecerão todos os seus habitantes, e desaparecerão os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar. É sempre o contrário da criação. O que precede a criação é o caos, são as trevas, é a falta de vida, é a falta de ordem. E Deus intervém, e Deus traz vida, e Deus traz ordem, e Deus traz beleza, e Deus traz justiça. Quando o homem se afasta de Deus, o que volta é o caos novamente. Assim como no dilúvio, a terra se encheu de violência, e as águas submergiram toda a terra. O caos voltou novamente. E aqui fala que desfalecerão todos os seus habitantes, desaparecerão os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar. Toda a criação ordeira, bela e justa que Deus criou é afetada novamente pelas forças do caos. Por quê? Porque um povo que não tem entendimento caminha para a perdição, porque se esqueceu de Deus da forma prática, na fidelidade, no amor que se manifesta na obediência dos seus mandamentos. E o profeta Oséias, ele não só anuncia a condenação e traz a denúncia, ele anuncia também restauração. Deus fala para Oséias tomar novamente essa mulher infiel e amar ela novamente, assim como Deus tomaria o povo novamente, assim como Deus atrairia o povo novamente a si e amaria o povo novamente. É o que diz o capítulo 2, versos 21 e 22. Eu te desposarei a mim para sempre, eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Justiça são os atos de salvação de Deus em relação ao povo,
que restabelece novamente a normalidade de uma situação injusta. Direito são os seus caminhos. Amor e ternura marcam a relação de Deus com o povo, mas também devem marcar as relações interpessoais. Eu te desposarei a mim, é como esse é o dote, é o preço que Deus está entregando a esse casamento, né? Esse eu te desposarei a mim novamente, desposar aqui é o sentido de desposar a mulher virgem, né? Que não havia se entregado a nenhum homem. E Deus está tratando essa mulher infiel, que é o povo, como se ela fosse a virgem que está casando uma primeira vez. Então Deus tem um interesse em restaurar novamente a pureza do povo, tanto que ele fala para Oséias tomar novamente a sua mulher. Eu te desposarei a mim na fidelidade e conhecerás ao Senhor. Diante dessa profunda aliança, se nós amamos a Ele, sendo fiel aos seus mandamentos, e dessa forma temos esse profundo conhecimento de Deus, que é essa profunda adesão a Ele e seus caminhos, as perguntas que eu fiz lá no começo, elas podem ser respondidas pela afirmativa de que é Deus quem é a resposta para todas elas. Quem detém o poder? Quem pode salvar? Quem trará a justiça e estabelecerá o direito? Quem garante sua subsistência? Quem garante sua vida, seu hoje e seu amanhã? Porque nós temos a tranquilidade de que vivemos em aliança com esse nosso Deus, pois a nossa vida, amor e fidelidade a observar seus mandamentos, expressa que nós o conhecemos, que estamos em profunda aliança com Ele. E isso tranquiliza a nossa alma e nos dá coragem diante da vida. Eu espero que era isso que eu tinha para falar nessa noite, e eu espero que apesar, né, das minhas limitações, talvez em ser totalmente claro, e eu acredito que sim, que o Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações. E o que o profeta Oséias estava dizendo à nação de Israel, e também a cada, talvez, membro do povo, o profeta também está dizendo a nós, enquanto igreja local, enquanto igreja mundial, universal, enquanto nação, está dizendo a cada um de nós, enquanto indivíduos, que é necessário ser fiel aos seus mandamentos, aos seus preceitos de vida, manifestando assim que nós compreendemos o seu amor, porque observamos os seus mandamentos. E dessa maneira manifestando que nós aderimos completamente a Ele, como um homem se une completamente à sua mulher. E dessa forma nós vamos glorificar a Deus, porque o conhecimento de Deus porque as nossas atitudes vão revelar o conhecimento de Deus e glorificar o teu santo nome. Amém?